Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, contando com pessoas do bem que vêm aqui prosear para trazer conhecimento e experiência de vida. E hoje nós vamos falar sobre carreira, consistência, olhar para frente e preço da decisão. Olha só que fantástico! As nossas jornadas são norteadas por ações e decisões que tomamos frequentemente, decisões fáceis e também decisões difíceis, algumas sábias e corretas, outras nem tanto. Refletindo sobre o nosso tema, o que torna as grandes decisões tão difíceis? Notadamente, nos digladiamos com as escolhas difíceis porque nós realmente não queremos ter arrependimentos futuros. E muitas vezes as decisões, elas são únicas, falhem ou não. Mas vamos pensar em nossas carreiras. Alguns fatores são extremamente importantes e a consistência é a chave para o sucesso. Uma carreira é uma jornada contínua, com um processo de melhoria e reestruturação de objetivos constantes. Olhar para frente, aprender com erros, é necessário construir uma marca pessoal. Fazer uma escolha de carreira é uma decisão difícil a ser tomada. Essa escolha é mais do que apenas escolher um trabalho, mas é sobre escolher algo que nos dará o futuro que queremos ter para nós e para aqueles que nos rodeiam. Bem, vamos prosear, pois é sobre este fantástico tema que nós vamos conversar aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Daniel Lopes. Meu caro Daniel Lopes, que fantástico, uma honra, um orgulho tê-lo aqui, Daniel, participando da Prosa com Bertaglia. Seja bem-vindo, meu amigo. Opa, muito boa tarde, professor Bertaglia. O prazer, na verdade, é todo meu. É uma enorme satisfação estar aqui falando para você e ter a oportunidade de falar para o seu público maravilhoso. Fiquei super honrado, bastante satisfeito com o convite recebido. Olha Espero só, honrá-lo. meu amigo. Que bacana, que legal. E que tema que você trouxe, hein? Carreira e algumas ideias fantásticas aí. Eu já gostaria que você começasse a falar, né, sobre um desses temas. Vou deixar para você, Daniel. Vamos lá? Obrigado. Então, professor, uma breve introdução. Eu sou o Daniel Lopes, atualmente diretor sênior de logística na Heineken Brasil. Venho desempenhando essa função nos últimos 3 anos. Tá? Então, pessoalmente, eu sou carioca, sou engenheiro formado pela UERJ, no Rio de Janeiro, sou pai de gêmeos, do Arthur e da Lívia, e casado com a Bárbara. Então, esse é o Daniel de forma resumida. Professor Bertaglia, esse bate-papo aqui, ele teve início numa conversa minha, depois de um treinamento com o time aqui na empresa, em que eu fui perguntado, depois dos aspectos técnicos de logística, quais são os 3 principais fatores que me fizeram, de uma forma, de certa forma nova, eu tinha 37 para 38 anos quando eu virei diretor, mas olhando para trás, o que me impulsionou a carreira, quais os comportamentos, qual a leitura, enfim, que me ajudou a chegar até aqui. Então, e aí já foi essa a ideia do nosso bate-papo aqui, de onde surgiu a ideia para a gente falar sobre isso. Na verdade, quando eu pego a minha carreira e olho para trás, se eu fosse destacar 3 pontos que me fizeram e que me fazem estar nessa jornada ao longo dos últimos anos, os 3 pontos que eu destacaria são os seguintes. Tá? O primeiro deles é a consistência. Depois eu vou falar dos outros 2, tá? Para dar um pouquinho mais de emoção. Mas o primeiro deles que eu gostaria de destacar é a consistência. Tá? E por que a consistência? Quando eu olho para trás, e aqui um parênteses, tá? Eu acho que talvez eu nunca seria capaz de fazer um livro de logística como o professor Bertaglia fez também. Ou um livro de liderança, apesar de gostar de ler bastante sobre o tema. Mas talvez meu máximo seria um guia de bolso. E nesse guia de bolso cabem esses 3 temas. E falando aqui de consistência, que é o primeiro tema, quando eu olho para trás,
eu, desde o começo, desde muito novo, e eu posso perceber que não só eu, mas pessoas que eu vi, né, tendo uma trajetória bem bacana de carreira, nós tivemos e temos em comum esse ponto, né? Eu, basicamente, né, eu procuro acordar todo dia para fazer melhor do que ontem e amanhã que seja melhor do que hoje. Esse é o meu propósito. É por isso que eu acordo todo dia empolgado para trabalhar, desafiado. Porque eu quero, sim, puxar essa melhoria contínua na minha carreira. Eu quero fazer a cada dia melhor. Seja no comportamento, seja no conhecimento técnico, seja na forma como eu me comunico com os times. Então, consistência na carreira é aquele motivo que leva a nossa liderança imediata ou a liderança sênior da companhia olhar para o profissional e apostar numa nova posição. Olhar para você e falar, puxa, esse cara vem entregando bastante, esse cara, esse rapaz, essa menina, essa moça, vem entregando constantemente e vai ser capaz de continuar no futuro. Tá? Professor Bertalho, eu costumo brincar aqui internamente, né, eu sou Flamengo, e eu falo para os times aqui, né, eu falo para o pessoal, quer jogar no Flamengo? Quer ser atacante? Quero. Então tá bom. Para chegar lá, você vai ter que botar no banco um cara chamado Gabigol. Esse cara tem média de quase um gol por partida. Então, se você consistentemente não faz pelo menos um gol por jogo, esquece. Você pode ter estudado fora, você pode ter lindos olhos verdes, pode ter 2 metros de altura, pode ser a pessoa mais brilhante do mundo. Se você consistentemente não é capaz de meter um gol por partida, você não vai botar ele no banco. Trazendo esse exemplo lúdico para o ambiente profissional, se você não for capaz de entregar os seus resultados com consistência e tangibilizá-los quase que numa certeza para o futuro, talvez você não vai ser vislumbrado para novos passos. Então, ciente disso, muito novo na carreira, eu procurei sim, e esse é o meu maior foco todo dia, é que a entrega de hoje seja melhor do que a de ontem e a de amanhã seja melhor que a de hoje. Seja no comportamento, seja no resultado tangível, ou seja na forma como eu me comunico com meus pares e com os times. Que bacana, meu amigo, sensacional realmente esse posicionamento aí. E gostei do exemplo que você trouxe relacionado com o Gabigol, né? Por causa da consistência. Logicamente, né? Ou seja, é alguém que está ali para fazer o gol, é alguém que traz o resultado para a sua equipe, e ele permanece, portanto, no time. O dia que ele não tiver mais essa consistência, logicamente, ele vai ser substituído por aquele que está no banco, né? O Daniel. Daniel, fantástico. Eu gostaria que você seguisse um pouquinho mais nessa parte da consistência, e uma das coisas que poderiam ser eventualmente colocadas ou colocada seria que dificuldade a gente tem para encontrar essa consistência, o Daniel? Muito boa pergunta, professor. Na verdade, a gente tem várias dificuldades, né? Numa rotina tão atribulada quanto a gente tem como profissionais de logística, que, aliás, um pequeno parênteses, fica mais atribulada a cada dia, né? Com toda essa disruptura aí que a gente vem vivendo nas cadeias de logística globais, né, impulsionadas por Covid e por outros fatores, a gente tem vários fatores, N motivos, né, ao longo do dia ou ao longo das nossas semanas de trabalho, para cada vez mais apagar incêndio e cada vez menos ter consistência naquilo que a gente está se propondo, né? Olhar para a meta, olhar para o foco e entregar. Seja telefone celular, seja uma enxurrada de e-mails que a gente recebe por dia, ou seja, mensagens que a gente recebe nas nossas redes de contato, né? Seja no WhatsApp, seja nas redes de contato internas das grandes empresas. Então, a gente é cada vez mais, né, inundado por uma série de demandas pontuais, de curtíssimo prazo, e que, se a gente não tiver muito cuidado, a gente pode ser dragados por ela e deixar a consistência do médio e longo prazo de lado, né? E o médio e longo prazo ele é constituído por uma infinidade de curtíssimo prazo. Então, esse é o principal fator que eu entendo como uma ameaça para a gente tirar um pouquinho do foco na consistência e passar a ser um apagador de incêndio dentro da logística, que, aliás, é algo bem comum da gente ver acontecer.
Que bacana, sensacional. Aliás, tem uma palavrinha mágica, difícil às vezes de ser pronunciada, que se encaixa no que você está falando, que é a procrastinação, né? Ou seja, normalmente o que atrapalha um pouco a nossa consistência. Daniel, meu amigo, nós vamos dividir aqui em três tópicos, né? E nós estamos finalizando o primeiro tópico para ir para o segundo. Mas eu não vou anunciar qual é o segundo, você vai falar depois. Vamos para o segundo tópico? Vamos, combinado, professor. Olha que fantástica que está essa prosa aqui, Daniel. Meu amigo, não vamos fazer muito suspense, não, mas a moçada está esperando para saber qual é o segundo pilar que você coloca aí na sua definição, Daniel. Vamos lá? Vamos lá, professor. Então, pessoal, o segundo grande pilar, falando de desenvolvimento de carreira, né, o que eu pude vivenciar, seja na minha carreira ou seja em pares, pessoas que eu tive a oportunidade de ver, né, crescendo ao meu lado. O segundo grande pilar é você saber ter de forma clara quais que são os nossos próximos passos de carreira. Tá? E eu estou falando isso, não é guardar isso na cabeça. Eu até hoje tenho um PowerPoint, eu tenho um arquivo com 2 slides que eu desenhava desde os meus 20 e poucos anos, aonde eu estava, aonde eu queria chegar, e o que era necessário em termos de conhecimento técnico, comportamentos, que eu entendia que eu precisava me desenvolver para que eu chegasse lá. Tá? Mas aí, quando eu costumo falar sobre isso, as pessoas me perguntam, pô, mas tá bom, né? Legal, bacana, eu vou fazer um arquivo, né? Vou botar um caderno, vou fazer um arquivo. Mas qual o horizonte de tempo? Né? Porque, pô, vou botar 20 anos, é muito intangível, né? Qual é o horizonte que eu devo olhar? Porque quanto mais longe, mais intangível, mais abstrato fica. Né? Mas também só olhar o amanhã. E aí, qual que é o pulo do gato? Na minha humilde opinião, o pulo do gato é você olhar não somente o próximo passo de carreira e nem olhar daqui a 5 passos. Aquela pergunta, né, de 3 a 5 anos. Tá? O que eu vi que deu muito certo e vi outras pessoas aplicando é você olhar sempre 2 passos à frente. Então, se eu hoje estou começando minha carreira como em logística, né? Sou um recém-formado. Hoje eu tenho uma função, por exemplo, de analista. Aonde eu quero chegar, não no próximo passo, mas daqui a 2 passos. E por que eu falo isso? Primeiro, quem não tem um caminho desenhado, qualquer caminho é caminho. Uhum. E se qualquer caminho é caminho, em 15 anos, você vai chegar num lugar completamente aleatório. Você vai ser levado. Né? Talvez uma proposta profissional para ganhar 100, 200, 300 reais a mais, você vai acabar aceitando, mas será que aquilo que você está aceitando vai te levar de fato aonde você gostaria de chegar? Então, é por isso que é muito importante, na minha opinião, que a gente olhe sempre 2 passos à frente. Então, pegando o exemplo que eu falei, se eu sou um analista hoje, e eu quero em 2 passos, quero ser um coordenador de logística de uma multinacional, se eu quero abrir o meu negócio, o que seja, qual que deveria ser esse passo intermediário para aí sim, daqui a 2 passos, chegar nesse segundo. É claro, pessoal, que esse segundo pilar que eu estou falando para vocês, ele está muito ligado ao primeiro, a consistência. Então, também não adianta ser aquele profissional que dá um primeiro passo e já está pensando no amanhã. Nem sentou na cadeira, nem esquentou a cadeira e já está pensando no outro. Então, é por isso que esse segundo passo ele só acontece o primeiro a acontecer muito bem. Consistência na entrega dos resultados. Com consistência e tendo clareza de onde você quer chegar, olha, eu diria que você está num caminho muito bom para continuar performando e crescendo na carreira. Que legal, que bacana, Daniel. E aí tem uma perspectiva muito bacana, que é interessante nós trazemos aqui para a prosa, que é, primeiro, a consistência que você colocou, e depois, o segundo, olhar para frente, onde eu quero chegar, e com essa consoante que você falou, ou seja, não o próximo passo ali pertinho, mas também o outro passo lá na frente. Mas aí tem uma outra coisa interessante, porque nada cai do céu, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso me atualizar, eu preciso me preparar, enfim, qual que é a sua dica nesse sentido, Daniel?
Tá bom. Eu acho que a minha grande dica aqui nesse sentido é claro que uma formação acadêmica ela é importante, uma boa formação, né? Eu acho que é fundamental. Mas, além disso, se você conseguir, né, focar os seus esforços, né, eu falo muito disso com os mais novos, né? Às vezes eu vejo as pessoas dentro das empresas com muitas iniciativas e pouca acabativa. Legal. Uhum. Tá? Então, o que eu falo é o seguinte: você ter a leitura internamente, seja na sua empresa, seja no mercado que você atua, você saber quais são as principais grandes dores da área e de que forma você pode ajudar a revertê-las ou acabar com elas. Então, é uma outra grande dica que não estava no script, mas eu vou falar. Eu tenho um costume, esse costume eu não desenvolvi na carreira inteira, mas eu tenho um costume de alguns anos para cá, sempre que eu né, me proposto um novo desafio, eu converso com a minha liderança imediata quais são as principais grandes dores, ou principais grandes calos que a minha liderança entende que impactam o negócio e de que forma eu posso me colocar para ajudar a reverter. É claro que uma entrega desse tamanho pode vir coisa muito grande, já vieram muito grande. Inclusive, a última vez que eu perguntei sobre isso para a minha liderança na minha função atual, veio coisa bem legal, né? E que, inclusive, me ajudou a ter consistência no que eu faço hoje. Mas, então, o que eu entendo que é muito importante, as duas coisas muito importantes, Bertali, são isso. Primeiro, você ter, sim, uma vivência acadêmica, uma bagagem conceitual, é importante. Você saber ter essa leitura interna do que são as grandes dores na sua área, como que você se propõe a revertê-las. E o terceiro grande ponto, não focar em 500 projetos. Foca em 2, foca em 3, que vão te levar a virar essas grandes dores que a tua área tem hoje. Que bacana, sensacional, meu amigo. Realmente, aí você já fez uma conexão da consistência, fez a conexão do foco, né? Olhar para frente, mas olhar com foco, ou seja, é uma jornada, e essa jornada ela tem as suas encruzilhadas, e nessas encruzilhadas as pessoas precisam fazer alguma coisa que é extremamente interessante e que você vai contar para a gente agora no terceiro bloco. Pode ser, Daniel? Pode ser, vamos lá. Daniel, meu amigo, está fantástico. E eu não quero contar aqui qual é o terceiro pilar. Eu vou deixar para você contar o nome do terceiro pilar. Vamos lá? Vamos lá. Bom, dando continuidade nessa jornada aqui, que é a minha jornada de conhecimento, que eu pude ver também em muitos dos meus próximos, que eu vi crescendo de forma bem bacana na carreira, a terceira grande dica é você estar, o terceiro grande pilar ou grande dica é você estar aberto ou saber pagar o preço da jornada a qual você está se propondo. O que eu quero dizer com isso? E olhando para trás na minha carreira, né? Muitas vezes a gente vê um diretor, um presidente, um vice-presidente, você acha que ele nasceu lá, né? Ou que ele foi colocado lá. Negativo. Então, essa pessoa, para chegar onde ela chegou, ela, com certeza, além de muita competência técnica e comportamental, essa pessoa soube pagar o preço das suas decisões. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, eu vou falar agora o meu exemplo pessoal, o meu exemplo particular da carreira, né? Eu sou carioca, como eu falei no começo. Eu estou fora do Rio desde começo de 2009. Tá? Então, de lá para cá, um exemplo para tentar tangibilizar para vocês. Eu morei em várias cidades lá para cá. Então, de 2009 para cá, eu morei em Goiânia, Cuiabá, São Paulo, Recife, Brasília, Rio, São José dos Campos e hoje trabalho, né, em Itu. 8 grandes cidades. Em algum momento, enquanto morava em Recife, eu já estava fazendo MBA em São Paulo. Era a cada 2 vezes por mês ir e voltar para São Paulo de Recife. Então, não é barato para poder continuar os estudos. Foi, em algum momento, estudar fora do Brasil nessa jornada pessoal, né, profissional de adquirir conhecimento. Então, é óbvio que essa jornada me favoreceu muito, né, a pessoa que eu sou hoje, né? Eu brinco aqui com os mais próximos,
que hoje eu não me considero nem mais carioca, hoje eu sou brasileiro, porque eu tive a oportunidade de viver, conhecer a cultura, trabalhar, me desenvolver junto com outras pessoas, quase que em todas as regiões do Brasil. Então, é claro que esse é o lado charmoso, é o lado bacana da jornada. Mas tem um lado mais doloroso, por exemplo. O fato de estar fora do Rio há tanto tempo, né, cria um certo distanciamento daquelas pessoas que cresceram com você no bairro. Quem é que não gosta de estar próximo dos seus familiares, né, muito próximo? Quem é que não gosta de estar próximo aos amigos que cresceram, seja na faculdade, seja nos amigos de bairro? Então, quem aqui, que assim como eu, né, que está me ouvindo falando, que passa muito tempo fora, né, da sua cidade de origem, é comum você voltar para casa, encontrar com seus pais, você falar assim, poxa, eu perdi alguma coisa. Meus pais envelheceram e alguma coisa aqui eu não vi no meio do caminho. Eu perdi. Então, o que eu quero dizer com saber tomar essa decisão é, sim, ir atrás dos seus propósitos, ter a disponibilidade para tal, com consistência, sabendo aonde você quer chegar em 2 passos, mas também sabendo que essa jornada de crescimento vai ter o bônus, mas também vai ter o ônus. Vai ter o momento doído e nós, como profissionais e como pessoas, precisamos estar preparados para isso, se nós realmente queremos crescer numa velocidade que a gente entende que é condizente com a nossa ambição profissional. Olha que sensacional essa sua colocação, porque na realidade, se nós acompanhamos aqui a evolução do seu raciocínio, né, a consistência, ou seja, a entrega do resultado, o olhar para frente, onde que eu quero chegar, e depois o preço que eu pago em função da decisão tomada, né, essas são análises e avaliações que nós temos que fazer ao longo da vida para nós traçarmos essa jornada, essa nossa carreira, né, o Daniel. E eu gostaria que você trouxesse alguns pontos interessantes aí, até porque em tudo isso que você fala e que você fez, em termos de preparação, em termos de estar em diferentes áreas geográficas do Brasil, né, estudar no exterior, né, assumir uma posição importante. A gente sabe que a cadeia de abastecimento, supply chain, logística, é uma área nervosa de qualquer organização, e principalmente na sua organização, onde a movimentação, né, e a chegada de produtos a clientes tem que acontecer rapidamente. Portanto, para subir dentro da organização, além de tudo isso, você precisa se diferenciar na multidão e criar credibilidade. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso também. Tá bom. Obrigado pela pergunta, professor. Na verdade, eu acredito muito que a credibilidade ela anda muito próximo da consistência. Na verdade, eu acredito que a credibilidade é a consistência executada no longo prazo. Essa é a minha definição de credibilidade. Então, é você olhar, né, ou você ser olhado, entendendo que, cara, eu vou apostar nele ou nela, enfim, porque essa pessoa ela é capaz de continuar entregando. Então, eu diria que a credibilidade é a consistência no longo prazo, e quanto mais experiências você tiver diferentes ao longo da jornada, seja no teu meio social, seja no teu meio profissional, seja em região geográfica, te ajuda com um arcabouço, dessa vez mais até comportamental, de como que você lida com diferentes tipos de pressão e situação no ambiente profissional. Então, eu acho que outra dica, né, está ligada com o ônus e o bônus, que é, sim, esse lado, né, de como que você constrói a consistência no longo prazo, se expondo, se deixando ficar vulnerável a tipos de experiência ou regiões geográficas ou desafios que inicialmente você não considerava. Então, vou dar um exemplo aqui do meu começo de carreira. Vou voltar aqui ao Daniel dos 25 anos de idade. Eu comecei numa área de distribuição, de logística secundária, né, na minha carreira. E na operação que eu trabalhava, o armazém estava muito debilitado, muito debilitado. Eu olhava para o armazém e falava assim, nossa, eu nunca vou trabalhar no armazém na minha vida. Não quero, porque é muito conturbado, é muito delicado. A minha primeira promoção foi para o armazém. Então, então o que eu gostaria de dizer aqui é nunca também feche portas. Porque se você tiver consistência e credibilidade, portas que inicialmente você não espera vão se abrir naturalmente.
E se você se permitir estar vulnerável a vivenciar situações em diferentes regiões, em diferentes contextos, com diferentes tipos de estresse, nível de estresse e desafio, mais completo você vai estar para galgar longos passos. Daniel, meu amigo, está fantástica realmente. Eu tenho uma questão para você, que é a seguinte: todos esses elementos, todos esses pilares que você foi enquadrando nessa nossa conversa, ela está muito caracterizada para a carreira de uma pessoa que está sendo constante em seu emprego. Contanto, o Brasil hoje ele tem 14 milhões de desempregados, né? O nosso canal, muita gente, logicamente, acompanha, e muitas dessas pessoas, eventualmente, perderam seus empregos, né? E não é por incompetência, é por uma situação de mercado, né? E até uma mensagem legal para essas pessoas é: não se sintam incompetentes, muito pelo contrário. Dê uma reviravolta e siga em frente. Como é que você poderia encaixar, não necessariamente esses 3 pilares, mas uma mensagem para essas pessoas, Daniel? Muito legal a pergunta, professor. Então, obrigado pela pergunta mais uma vez. Acho que a primeira parte da resposta para a sua pergunta, professor, tem uma frase que eu gosto bastante, tá? Que ela diz basicamente o seguinte, né? Isso também vai passar. E é uma frase que eu trago comigo, seja para os momentos de celebração, seja para os momentos mais adversos. Então, o meu primeiro grande recado aqui é, para quem se encontra, né, no momento mais desafiador, mais adverso, de se encontrar desempregado, isso também vai passar. Tá? Então, isso vale também para nós, para qualquer pessoa, profissional, atleta, o que seja, para manter os nossos pés no chão quando as coisas também estão dando muito certo. Nenhum de nós é melhor do que ninguém, porque, no final, seja momento bom ou seja momento adverso, isso também vai passar. Bom, dito isso, estou fechando esse parênteses da introdução da resposta. Como que esses três pilares, Bertalha, podem ajudar uma pessoa que está numa situação, né, que está querendo se recolocar no mercado de trabalho? Tá? E aqui eu vou direcionar para quem está querendo se recolocar numa empresa. Tá? O que eu acredito, pessoal? Primeiro, linkado com esses 3 elementos que a gente colocou no nosso bate-papo com o Bertalha, explore bem o tema da consistência em eventuais entrevistas ou eventuais processos de recolocação. Mostre para o seu entrevistador ou para a sua empresa ou para a atividade que você está se propondo que você tem consistência, teve consistência ao longo do tempo nas suas entregas. Por quê? Porque todo entrevistador, no momento que está te entrevistando, ele está te vendo falar, te vendo explanar sobre você, sobre a sua carreira, está te imaginando naquele desafio futuro e está se perguntando, essa pessoa, ele pode não te falar isso, ou ela, mas essa pessoa vai estar pensando internamente, essa pessoa, o meu entrevistado, tem a consistência necessária para continuar entregando no novo desafio que eu tenho internamente? Então, esta é a primeira grande dica que eu dou para quem está querendo se recolocar. Traga a consistência à mesa, porque a consistência no longo prazo ela é a credibilidade que aquela empresa pode estar buscando. Tá? Então, esse é o meu primeiro grande recado. O segundo grande pilar que a gente falou aqui era saber olhar para o futuro, né, em 2 grandes passos. Né? Eu entendo que quem está numa posição de recolocação está querendo buscá-la de uma forma mais imediata. Aqui vale um apêndice. Se você entender que para se recolocar vale uma passada lateral até abaixo do que você vinha para buscar essa segunda, né, etapa mais na frente, baseado na consistência, por que não? Né? Não é demérito nenhum. Tá? Afinal, isso também vai passar. O terceiro grande ponto que eu gostaria de destacar e linkado com o terceiro grande pilar é o ônus e o bônus. Talvez, se você estiver num primeiro momento de recolocação, buscando uma atividade que, de repente, não é aquela atividade dentro de logística que você mais gosta, ou numa área par, numa área de vendas, numa área de produção, por que não? A carreira também é construída do ônus e do bônus. Saiba dar essas passadas, se coloque disponível para elas no momento em que você está desempregado. Traga a consistência, em primeiro lugar,
se recolocou, tenha consistência total, porque é claro que com essa consistência, com essa abertura e olhando no médio prazo na carreira, eu tenho certeza e muita fé que você vai ter sucesso. Uau! Daniel, fantástico, meu amigo. Eu queria que você desse uma dica final para todos, né, que perseguem uma carreira. Rapidinho aí, uma dica final para todos que perseguem uma carreira. Uma dica final é se prepare bastante. Eu acho que o conhecimento técnico ele continua sendo bastante importante. Procure beber das melhores fontes, dos melhores professores, como é o professor Bertalha. Como pessoa, procure se expor, e se expor realmente no sentido de vulnerabilidade, tá? Aos mais diferentes tipos de estímulo, seja no ambiente esportivo, eu adoro esporte, seja no ambiente acadêmico, seja com diferentes vivências culturais, socioculturais, porque isso forma uma pessoa melhor, e uma pessoa melhor, sem dúvida, é um profissional melhor. Então, eu acredito, basicamente, Bertalha, isso meus filhos eles têm 4 anos ainda, né? Mas eu vou falar bastante, eles crescendo mais um pouquinho, quando eles me pedirem esse tipo de dica. Estude, esteja no ambiente de pessoas melhores que você e se exponha a tipos de vivências, seja esportivas, sejam culturais, sejam atividades socioeconômicas, em diferentes níveis. Porque o quanto mais você aprende e se desenvolve como pessoa, melhor profissional, sem dúvida, você é. É a minha última dica aqui, Bertalha. Que fantástico, meu amigo. Daniel, meu amigo, nós estamos encerrando aqui a nossa prosa com chave de ouro, realmente. Um abraço virtual para você. Gratidão enorme pela sua contribuição aqui, a sua experiência, os seus conhecimentos são de grande valia aqui para a prosa com Bertaglia. Gratidão enorme, Daniel. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo espaço, pelo momento, por poder contribuir de alguma forma. E é isso. Fiquem com Deus e boa noite para todo mundo. Um abraço. Um abração. Ao infinito e além, meu amigo. O que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Abraço. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.